Descontamine-se. Graça pura. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Este programa está ao vivo direto do Estúdio 2. Com Roberto Conceição. Olá, abençoados, graça e paz, aqui é o Roberto Conceição e é com muita alegria, respeito que me dirijo a todos vocês, igreja gloriosa, sem mácula, ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, igreja gloriosa. E hoje, mais uma vez, gostaria de trazer aqui, na Rádio Graça Pura, um comentário para a nossa reflexão, baseado no Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado. E o tema de hoje é a pedra no caminho. A pedra no caminho. Todos nós, abençoados, temos vivido nas últimas semanas dias muito conturbados e temos sido levados a exercitar aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o nosso corpo, se referindo à nossa saúde física, nunca, ou pelo menos que eu saiba, esteve tão bem cuidado, ou pelo menos recebendo uma atenção maior do que antes. E não é por menos, pois o corpo é o invólucro, a embalagem do nosso espírito, que é a nossa verdadeira identidade espiritual em Cristo Jesus. E sabemos que a nossa saúde física é importantíssima para o desempenho das nossas atividades aqui neste mundo. E o Senhor, lá em Salmo 82, diz que nós somos deuses, Deuses em vaso de barro. Entretanto, no final do verso ele diz: todavia, como homem morrereis, E é esse todavia como homens morrereis que é o assunto do momento, Pois ser deuses em espírito é aceitável, não dói, não nos enferma, está completo, perfeito, abençoado com todas as bênçãos. Mas Paulo afirma que a carne é fraca, débil e que voltará ao pó. Mas vale aqui ressaltar neste momento uma reflexão. O que será que o Senhor está querendo nos comunicar neste momento? Por que tão grande calamidade mundial? E o que para nós isso representa? Você já parou para pensar nisso? Ou está se alimentando de toda a notícia ruim que a mídia veicula todos os dias? É claro que as notícias vêm pelos meios de comunicação, televisão, rádio, jornal, internet, e alguns, por interesses futuros, pedem que assistamos só os veículos de comunicação de renome, as grandes mídias, e não as redes sociais ou outro tipo de informação. Assim fica mais fácil manipular a informação, que é o que alguns têm interesse, mas é nas redes sociais que muitas das vezes encontramos as respostas. Precisamos entender que o mundo vive na esfera natural, por isso o seu DNA é o DNA do medo, da incerteza, da manipulação, dos fake news. A televisão, por exemplo, para quem estudou um pouquinho teoria da comunicação, verá que a TV é um dos meios de comunicação de massa, assim como o rádio, e tem a capacidade de induzir as massas, ou seja, as pessoas, a mudarem seu comportamento, seus valores, seus costumes, crenças,
o curso de uma nação. Até isso, o curso de uma nação pode ser determinado pela informação da mídia. E hoje o que a grande mídia tem feito é trazer informações que trazem muita incerteza, muito medo e muito pânico para a população, tendo em vista que alguns deles não têm, na realidade, o objetivo de mostrar os dois lados do fato, mas somente um lado, né, o da morte, o da destruição, né, o da incerteza, insegurança. O que nós conseguimos discernir disso tudo é que parece que para eles estão torcendo, né, para que o pior aconteça, né, e assim possa favorecer seus interesses de audiência, manipulação, interesse político e outras coisas mais. Não conseguem ou não querem divulgar a cura, né? Se nós virmos nas redes sociais, muitos têm deixado as UTIs curados, né? Curados desse mal, mas parece que isso não interessa. Conforme disse anteriormente, parece que para eles, quanto pior, melhor. Então nós, como cristãos, não devemos nos deixar abalar por essas notícias. O fato existe, é verídico, é notório, estamos inseridos nisso aí, mas fomos chamados a viver por fé. O cristão foi chamado a viver por fé, e essa fé deve estar apoiada não naquilo que se vê, mas naquilo que se crê. Paulo fala lá em 1 Coríntios 2,5 o seguinte: para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, né? Então a fé ela deve estar apoiada não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E qual é a sabedoria dos homens? É essa que nós temos visto nas mídias, né? Nas mídias nós temos visto a sabedoria dos homens, é essa aí: passar uma informação que os nossos olhos estão vendo, mas que na realidade nós percebemos, né? Aquele que tem um pouquinho de senso crítico, ele vai perceber que nem todas as informações veiculadas têm interesse, né, de ajudar a população, né? Mas em muitos casos de manipular, ou seja, usar esse momento para fins próprios, interesses, né, de outras maneiras, ou político, ou econômico. Então, isso é o que nós temos percebido na grande mídia. Então, o apóstolo Paulo fala que a nossa fé não deve estar apoiada nisso tudo que nós temos visto aí, ou seja, a sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo fala lá também em Romanos 1,16 o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Antes ele falou aí em 1 Coríntios 2,5 que a nossa fé deve estar apoiada não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E agora, aqui em Romanos 1,16, nós lemos que Paulo diz qual é o poder de Deus, né? E o poder de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado. Então a nossa fé deve estar apoiada naquilo que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo. Então, conforme está escrito lá em Efésios 4:8, o apóstolo Paulo diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? E um desses dons foram dados aos homens, aos filhos de Deus, é o dom da fé. A fé é um dom de Deus dado por Cristo após a sua ressurreição. E essa fé é o elo entre o mundo natural e o espiritual, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Vejamos o que Paulo fala lá em Hebreus capítulo 11, verso 6.
está escrito assim, Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, né? Agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então só pode crer aquele a quem o Pai concedeu este dom da fé. E também é necessário que esse dom da fé recebido esteja ativo, né? Mediante o ouvir o Evangelho, porque a fé ela é ativada quando ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo. E nestas últimas semanas, a atenção do povo ficou focada, e ainda está até os dias de hoje, no que os olhos estão vendo. E o que os olhos veem? Morte, morte, morte. Mas será que paramos para pensar no que o Senhor está querendo nos dizer com todo esse acontecimento? Fica aí então essa pergunta, abençoado. O que será que o Senhor está nos querendo dizer com todo esse acontecimento? E como vamos discernir estes momentos e saber a vontade de Deus em tudo isso? Então é necessário que nós venhamos parar e pensar por que isto está acontecendo e o que o Senhor quer nos dizer através deste acontecimento. E aí, pesquisando no Evangelho, chegamos a 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que está escrito assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O que podemos entender deste verso? Mas as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Entendemos que as coisas que estamos vendo e ouvindo naturalmente, neste momento, conforme anunciamos aí, não são parâmetros para entendermos a vontade de Deus. Por quê? A revelação de Deus está naquilo que o olho não viu e nem o ouvido ouviu, pois essas coisas estão internamente, né? Estão no coração de Deus, né? E elas só podem ser reveladas mediante revelação. E por isso nós vamos ler o verso 10 para entendermos melhor. Está escrito assim, 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vamos ler o 11 e também o 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, meus irmãos, resumindo essa parte, podemos entender que somente o Espírito de Deus pode revelar todas as profundezas de Deus, a vontade de Deus para esse momento, né? E nós não temos o Espírito do mundo, né? Nós temos o Espírito de Deus, né? O Senhor, conforme está escrito no Evangelho, após sua ressurreição, se uniu ao nosso espírito. Nós somos um espírito com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que o Espírito é quem sabe todas as coisas, né? Ele revela as profundezas de Deus. Isso é muito importante nós entendermos. E ao contrário do Espírito de Deus, está aí o Espírito do mundo, né?
e o espírito do mundo, abençoado? Esta pedra no caminho, né? Conforme o título aí do vídeo, né? A pedra no caminho é o espírito do mundo. E quando falamos essa palavra espírito, estamos nos referindo a uma espécie de comportamento, né? De uma doutrinação que estão querendo impor a nós, sem nem ao menos nos ouvir, né? Porque nós não somos pessoas que não têm inteligência, que não têm capacidade de interpretar as coisas, né? Mas existe uma parcela da população que são induzidas, né? E mudam seu comportamento mediante, né? Isso tudo que a mídia tem transmitido, tem veiculado. Então muitas pessoas entram em desespero, entram em situação até de pânico, porque é um espírito, né, um comportamento, é uma influência, né, pesada que eles fazem, né, martelando todo dia ali, em horários específicos. E a pessoa, se não tiver uma estrutura emocional, espiritual, ela cai, abençoada, ela cai, né, e é levada por esse espírito do mundo, né? E esse espírito não nos faz entender a vontade de Deus, pois só mostra a vontade do homem. Ela é natural, ela é débil, ela não tem condição de conhecer a vontade de Deus. Conforme dissemos, só o Espírito de Deus pode mostrar as profundezas de Deus, a vontade de Deus para nós. E Paulo orava ao Senhor para que ele desse aos Efésios, em seu conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. Isso está escrito lá em Efésios 1:17, né? Paulo orava, né, para que eles tivessem esse discernimento, esta revelação do Senhor. E nós, o que temos que pedir hoje, diante dessa situação, ao Senhor? Que Ele nos dê, em nosso conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Vamos continuar lendo, né? Nós paramos lá em 1 Coríntios 2, no versículo 12. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 15 de 1 Coríntios, capítulo 2. Está escrito assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Vamos ler também o 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo que está em nós, que é o seu Espírito Santo, é quem nos faz discernir e ter a revelação de todas as coisas segundo a vontade de Deus. Abençoados, é Deus quem está movendo todas essas coisas no mundo. É claro que é, mas alguém chegou a explicar o porquê disso? Não, ninguém consegue explicar, porque só o Espírito de Deus é que nos faz discernir todas as coisas, né? Os religiosos dizem que é o fim do mundo, outros dizem que é por causa do pecado das pessoas, né? Que não aceitam Jesus, que não obedecem à vontade de Deus, né? Que andam no caminho errado, no caminho do mal, e que Deus está irado, e que a ira de Deus tem se manifestado. Então cada um tem uma versão disso tudo que está acontecendo, né? Todos querem tirar essa pedra do caminho, mas sem entendimento e sem
conhecimento da vontade de Deus. E olha, meus irmãos, o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versos 1, 2 e o 3 também, que nós vamos ler. Ele diz que é necessário a renovação da mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, diz outras versões, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 3: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, abençoados, quando renovamos a nossa mente com o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor vai dando o discernimento segundo o nosso entendimento, para conhecermos a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Se olharmos pela ótica do mundo, pela ótica humana, só iremos ver o caos, a destruição, a derrota, a morte, mas o apóstolo Paulo nos ensina, nos instrui a renovar a nossa mente com o Evangelho de Jesus Cristo, para podermos compreender a vontade de Deus, É o Espírito do Senhor, é a mente de Cristo que nos fará entender a vontade de Deus. Paulo fala que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, O que é espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido, Diz que temos a mente de Cristo, temos o Espírito de Deus em nós, que nos ensina, que nos faz comparar o que é espiritual com o que é espiritual. Então, toda essa bênção espiritual, está em nós, Nós somos um Espírito com o Senhor. Então, é mediante o renovar da nossa mente que nós vamos compreender tudo o que está acontecendo. Vamos tirar essa pedra, esse espírito do mundo, o espírito do mundo que tem levado as pessoas ao desespero, ao caos, e às incertezas futuras, Então, não sabemos onde isso pode parar. Então, é o Senhor que nos dá o entendimento. A pedra está aí no caminho, o espírito do mundo está aí, ou seja, as informações, as imposições, as decisões dos homens. Resta a nós, então, o quê? Renovarmos a nossa mente com o Evangelho, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento, espírito de sabedoria e revelação da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, para podermos superar esses obstáculos, independente do que os nossos olhos estejam vendo. Esta é a graça de Deus. Glória a Deus, abençoado. Aqui encerramos o nosso comentário e até a próxima oportunidade. Graça e paz. Descontamine-se. Graça Pura. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe.